Olha, dá-me só um segundo que isto aqui... Espera aí. Eu queria pôr aqui a transmitir isto foi abaixo. Dá-me só um segundo. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Como estão? Olá a todos. Olá, João Paulo, viva. Viva, boas noites. Tu não podias perder este, pá, eu sabia, João Paulo. Liga o microfone, liga aí. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Como estão? Estamos à espera ainda de alguns... Isto foi muito em cima da hora que marcamos hoje. E inscreveram-se ainda 35 pessoas. Não sei se vêm todos. Eu vou estando aqui atento à porta, à campainha. Entretanto vou abrindo. Pronto, meus amigos, mas vamos então começar. Já estamos aqui bastante pessoas. Domingos, muito obrigado por aceitares aqui este convite. /desafio. /problema, talvez, não sei, vamos ver, ou problemas. O contexto deste convite é... Exato, eu sei que tu gostas. O contexto deste convite é o ciclo de diálogos que a Academia está a promover, a Academia de Diálogos está a promover com a ajuda ali do Domingos. Ele vai ser o palestrante e vai moderar um ciclo de diálogos sobre Deus e a filosofia. E a ideia desta sessão é uma sessão, é um teaser, não é? É quase como um reboçado, ou um isco, não sei. A ideia será apresentar esse ciclo, falarmos um bocadinho do que é isso, de filosofia da religião. O Domingos, deixa-me apresentar, além de um bom amigo meu já dá alguns anos, já há alguns anos que nos cruzamos em vários locais filosóficos do nosso país, para já só do nosso país. É professor na Universidade Clássica de Teologia Filosófica, extremamente dinâmico. Eu sei que és formador de lógica também, Domingos, ou estou enganado? Sim, já dei muitas formações de lógica no passado, sim. Exatamente. E tens um manual, pelo menos um manual no secundário, não é? No ensino secundário de filosofia. Sim, exato. Eu e o Luís Veríssimo temos manuais de secundário também. Exatamente. O Luís Veríssimo vai ser o nosso professor de um curso de introdução à lógica que vamos dar. Por acaso, não sei se há aqui muita gente que se inscreveu no curso, mas entretanto vamos ter que alterar as datas do curso de lógica. É aqui um pequeno à parte. Eu amanhã vou enviar mail, está bem? E este ciclo de diálogos com o Domingos começa no próximo sábado e são 4 sessões e vamos falar hoje um bocadinho do que vamos fazer nessas 4 sessões. Domingos, deixa-me então só fazer-te uma pergunta para lançar aqui o diálogo, depois abrimos obviamente às pessoas. A maior parte das pessoas já participou aqui, sabe como é que isto funciona. Tenho um pequenino diálogo com o Domingos e depois abrimos o microfone aos participantes para espremerem ainda mais o nosso convidado. Domingos, muita gente que não é da área, se calhar da área da filosofia e não está familiarizado com este termo, filosofia da religião, estranha que a filosofia seja uma abordagem viável a Deus e ao conceito de Deus e à própria religião. Penso que é mais o domínio da fé, da subjetividade. Como é que entra então a filosofia na abordagem a Deus? Boa questão. Começo por agradecer a todos a presença. É muito bom contar com a vossa presença. Eu só peço para desligarem os microfones para não gerar feedback. É isso mesmo. É a Helena Nascimento, claro. Tinha que ser a Helena. Eu vou cortar a sessão. É que ela está ali. Olha, quero agradecer primeiro a todos a presença e é bom estar aqui a dialogar, sobretudo nestes tempos. Não é? É bom estar aqui em contacto virtual com todos.
Obrigado pela paciência. Começo por aí. Olha, então vamos à tua questão. Estavas a dizer o que é isso de filosofia da religião. Eu acho que a melhor forma de tentar avançar com uma resposta para esse problema, o que é a filosofia da religião, é começar com uma resposta negativa. Ou seja, o que é que não é, para depois avançar uma resposta positiva. Então, a primeira coisa que eu posso dizer, o que é que não é filosofia da religião? Eu acho que não podemos confundir filosofia da religião com história das religiões, história comparada das religiões. Podemos fazer o elenco histórico ou uma visão comparada das religiões e ver o que é que cada uma acredita, não é? O que é que cada uma defende. Mas filosofia da religião não é história, não é? Além disso, filosofia da religião também não é teologia. Aqui, quando estou a falar de teologia, estou a pensar sobretudo de teologia dogmática, aquelas que são ensinadas, por exemplo, na Faculdade de Teologia. Então, qual é a diferença entre teologia e filosofia da religião? Para mim, a filosofia da religião dá um passo atrás. Ou seja, enquanto que na teologia dogmática já se afirma que Deus existe, que Deus encarnou, que Deus é trinitário, etc. Ou seja, afirma-se um conjunto de dogmas e constrói-se a partir daí. Na filosofia da religião nós damos um passo atrás e perguntamos, espera aí, mas será que Deus existe? Não é? Será que temos boas razões para acreditar em Deus? E o mal não constitui um forte indício contra a existência de Deus? O que é isso de fé? Será fé racional? E Deus? Estamos a falar de quê, não é? E será o próprio conceito de Deus consistente? Ou seja, é o tipo de questões que não são abordadas, por exemplo, na Faculdade de Teologia, mas que cabem na filosofia da religião. Portanto, como é que eu posso caracterizar de forma mais positiva filosofia da religião? Olha, repara, se filosofia é um exame crítico das nossas crenças mais básicas, não é? Se filosofia é isso, é um exame crítico das nossas crenças e conceitos e crenças mais básicas, então a filosofia da religião é isso, é uma análise, um exame crítico das crenças e conceitos religiosos fundamentais, não é? Posso definir assim de forma positiva filosofia da religião e tu tens aqui vários conceitos e várias crenças, não é? Que podemos analisar criticamente. Tens o conceito de Deus, não é? Estamos a falar de quê? O que é isso de Deus? Não é? Dizem que Deus... Mas que Deus é que estamos a falar, Tomás? Que Deus é esse? Não é? Porque há aqui várias concepções de Deus, não é? Tens o Deus do teísmo, o Deus do deísmo, o deísmo com D, não é? Tens o Deus do panteísmo. Que Deus é que estás a referir? E quando as religiões, por exemplo, monoteístas, como, sei lá, judaísmo, cristianismo e islamismo, dizem que Deus existe, estão-se a referir a que Deus? A um Deus deísta, teísta ou panteísta? É preciso clarificar este tipo de conceitos. E a filosofia da religião ajuda também a clarificar este tipo de conceitos. Portanto, primeiro há o conceito de Deus, depois há o conceito de fé. Depois, quando estamos a analisar o próprio conceito de Deus, tens atributos como o conceito de omnipotência, se há o próprio conceito de omnipotência consistente ou gera contradições, etc. E quando estás a analisar crenças... Tu partindo dessas definições, primeiro dessa definição conceptual do que será Deus, do que é que estamos a falar, depois que caminho é que percorres? Que caminho é que a filosofia da religião percorre? Encontrar inconsistências nesse conceito, possibilidades, impossibilidades? Eu costumo dizer que a filosofia da religião é a área onde convergem todas as áreas da filosofia centrais. Ou seja, a filosofia da religião é a área mais fixe da filosofia, em certo sentido, porque tu podes fazer ao mesmo tempo lógica, metafísica, epistemologia e ética. Ou seja, tu ao mesmo tempo podes tratar estas questões. Ou seja, tens aqui uma área da filosofia aplicada, onde trabalhas lógica, metafísica, epistemologia e ética. E, portanto, tens questões de lógica, giras, relacionadas com o conceito de Deus e com a crença em Deus. Tens questões de metafísica também interessantes, questões de epistemologia. É por isso que é uma área interessante, porque consegues lidar com várias áreas ao mesmo tempo da filosofia. Por exemplo, vamos às questões lógicas, se calhar. Ok? Aliás, esse é o primeiro ponto, se quiseres, dos diálogos, que é Deus e os seus paradoxos. Aliás, vou aqui para as pessoas verem, exatamente, é isso mesmo. Aliás, Deus e os seus paradoxos, quando estamos a referir
Ok, estás a partilhar. Ainda está a partilhar. Ok. Deus e os seus paradoxos, é a primeira sessão, exatamente. Ok, estou a ver. Ok, exato. Exatamente. Aí o que eu estou a pensar, ou a referir, aí estamos a falar da filosofia da religião como tratando problemas de caráter mais lógico. Por exemplo, que problemas é que se trata nessa área? Tratas sobretudo, será que o conceito de Deus, sobretudo o conceito teísta de Deus, eu ainda não fiz a distinção, mas quando estamos a falar de Deus na filosofia da religião, tipicamente falamos de Deus teísta. E o Deus teísta é o Deus que é comum às três religiões monoteístas, ou seja, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E de acordo com este Deus teísta, caracteriza-se tipicamente por ter três grandes atributos, que é o da omnipotência, a omnisciência, suma bondade ou perfeição moral. Também podes acrescentar outros. Esse Deus teísta é pessoal e não uma força da natureza. Incorpóreo, não é? Incorpóreo, também podes acrescentar esse atributo. É livre, também se diz que é livre. Portanto, podes definir o Deus teísta. Sorte dele, pá, sorte dele, não está confinado. Agora o problema é, mas este conceito que é de Deus, que é defendido pelas três religiões monoteístas, é este conceito consistente, logicamente, do ponto de vista lógico, ou envolve contradição? Olha, repara, se o conceito de Deus envolver uma contradição, como 2 mais 2 igual a 5, ou um irmão filho único, estás a imaginar? Se o conceito de Deus for como um irmão filho único, isso significa o quê? Que Deus não pode existir, é uma contradição lógica, não é? Portanto, estes argumentos são, ou esta questão é realmente importante. Porque Domingos, quem sincero como tu na tradição filosófica ocidental, e eu também me insiro um pouco aí, aceita isso com muita facilidade, não é? Deus não pode existir porque é uma contradição lógica. Tenho a certeza que já te deparaste com pessoas que põem aí uns pontos de interrogação, não? Alto lá, porque é que Deus não poderá existir e ser uma contradição lógica? Depende da lógica que tu estás a adotar. Nós estamos aqui, eu estou a assumir uma lógica clássica, não é? De acordo com uma lógica clássica não há contradições verdadeiras, não é? Estou a assumir isso. Agora, uma frase é verdadeira, a outra é falsa. Exatamente. Deus existe, a frase Deus não existe, se Deus existe é verdadeira, a frase Deus não existe Exatamente. é falsa. Agora, quero também chamar a atenção que há outros tipos de lógica. Tens lógicas não clássicas para consistentes, há a perspectiva dileteísta, de acordo com a qual tu podes ter contradições verdadeiras, mas isso já são lógicas não clássicas que negam o princípio da não contradição. No entanto... Desculpa, diz-me uma coisa. Mas quando abordas Deus pela perspectiva da lógica, o foco é Deus em si, digamos assim, ou é o conceito de Deus? A forma como nós falamos de Deus? Talvez o melhor seja então exemplificar-te com alguns exemplos para vocês todos perceberem o que é que está em causa. Então, olha, repara, a questão é a seguinte: será que o conceito de Deus é consistente, ou logicamente consistente, ou será que envolve alguma contradição? E há duas formas de tentar mostrar a contradição. Tu podes pegar num dos atributos, por exemplo, a omnipotência, e mostrar que ele é contraditório, ou podes dizer que a conjunção de atributos é em si contraditória. Olha, repara, por exemplo, vamos começar com a primeira via, que é tentar mostrar que um dos atributos da omnipotência é em si contraditório. Por exemplo, como é que tu defines omnipotência? Como é que tu defines omnipotência? Não é? Pode tudo. Olha, repara, então vamos pegar nessa definição da omnipotência, pode tudo. Será que Deus então pode criar uma pedra que ninguém, nem ele mesmo, consegue levantar? Ele cria a pedra, mas é tão pesada que ele não tem potência para levantar, não é? Yeah. Será que Deus pode criar uma pedra que ninguém, nem ele mesmo, consiga levantar? Olha, responde que sim. Se tu respondes que sim, então estás a dizer que... Não pode levantar a pedra. Exatamente, então não é omnipotente. E se respondes que não? Então também não é omnipotente. Não pode criar a pedra. Então, de uma forma ou de outra, Deus não é omnipotente. Estás a ver? É este tipo de argumentos que é de caráter lógico que visa mostrar que, se calhar, a omnipotência não é um conceito bem que está em ordem, estás a perceber? Pois, mas lá está. Quem refutar isso, refuta a existência ou a ideia de Deus, não é? Uma determinada ideia de Deus e uma determinada omnipotência, mas não refuta totalmente a possibilidade de existência de um Deus, não é? Sim, olha, por exemplo, a via de Tomás de Aquino. Como é que Tomás de Aquino responde a este problema?
Por exemplo, o Tomás de Aquino diz assim, Deus, ser omnipotente não é a capacidade de fazer tudo, é só fazer aquilo que é logicamente possível. Ok? Deus não pode fazer contradições, e criar uma pedra que ninguém consiga levantar seria uma contradição. Estás a ver? Esta é a resposta do Tomás de Aquino. Percebeste? Sim. Agora, o problema aqui no Tomás de Aquino é que tu, se calhar, tu consegues imaginar contra-exemplos, ou seja, coisas que são logicamente possíveis, mas que Deus não pode fazer. Ok? Sei lá, mentir. É uma coisa que é logicamente possível, mas que calhar Deus não pode fazer, dado a sua perfeição moral, não é? Ou quebrar promessas. Ou suicidar-se. Não é? Não é? Então, tens aqui estados de coisas que são logicamente possíveis e que Deus não pode fazer. Se isso está correto, então a resposta de Tomás de Aquino ao paradoxo da pedra, não é? Não é uma boa resposta e precisamos de encontrar uma resposta melhor para resolver este problema. Estás a ver? Estás a perceber o ponto? Ok. Tu então no nosso ciclo vais seguir essa ideia, vais aprofundar o conceito de Deus, né? Sim, é sobretudo Tentar, isso. não sei, imagino apontar várias vias ou vários... Ou seja, primeiro mostrar-se ou analisar filosoficamente se o conceito de Deus é consistente, ou será o conceito como 2 mais 2 igual a 5, ou como um irmão filho único. Será o conceito de Deus como um irmão filho único? Não há irmãos filhos únicos, não é? Então, se mostrarmos que Deus é inconsistente, também mostrarmos que Deus não pode existir. É uma impossibilidade do ponto de vista lógico, estás a ver? Ok? Já agora, portanto, já mostrei o paradoxo da pedra, mas podemos mostrar agora o paradoxo da pedra, é só para mostrar que há incompatibilidade num dos atributos, mas agora também podes mostrar que há incompatibilidade entre vários atributos. Por exemplo, pega no atributo da omnipotência e pega também no atributo da perfeição moral. O que é um ser moralmente perfeito? Um ser moralmente perfeito faz uma ação sempre correta, não é? Um ser moralmente perfeito nunca faz uma ação imoral, por exemplo. Então, repara o ponto. Se Deus é por essência moralmente perfeito, então isso significa que não há qualquer mundo possível ou circunstância alternativa que as coisas poderiam ser em que ele faz uma ação errada. Ou seja, se Deus é por essência moralmente perfeito, então ele nunca erra. Estás a ver? Okay. Nem há qualquer mundo possível onde ele possa ter errado. Olha, mas se Deus é omnipotente, então ele tem a capacidade e o poder para fazer uma ação errada. E se tem essa capacidade, então há pelo menos uma circunstância, ou pelo menos um mundo possível, onde ele faz uma ação errada. Então, ter a capacidade implica fazer a ação? Eu disse tem um mundo possível. Não disse que efetiva no mundo atual. Isso há uma distinção. O que eu estou a dizer é que se tu tens o poder... Imagina, eu tenho o poder de me levantar. Se eu tenho poder para me levantar, então há uma circunstância onde eu me levanto, certo? Ainda que nesta circunstância atual eu continuo sentado, certo? Boa. Ok, então se Deus tem o poder de fazer uma ação errada, então também há um mundo possível, uma circunstância onde ele executa essa ação. Pelo menos estivemos a interpretar aqui capacidade, poder neste sentido de possibilidades alternativas, que é a forma como eu estou a interpretar. Então obtemos aqui uma contradição, repara, novamente uma contradição, um paradoxo. Então, ser moralmente perfeito implica nunca fazer uma ação errada, mas ser omnipotente implica fazer uma ação errada ou ter essa capacidade. Logo, tens um ser que tem essa capacidade e não tem essa capacidade. Tens contradição. Há um mundo Domingos, possível. nós até agora acho que os ateus devem estar fascinados com estes argumentos, mas eu sei que tu vais apresentar também recentes argumentos, imagino que bons argumentos, não sei se totalmente convincentes, mas pelo menos bons argumentos, a favor da existência de Deus. Há um tópico também que é esse, não é? Portanto, existem bons argumentos, recentemente elaborados, a favor da existência de Deus. Certo, mas antes disso eu só estou a apresentar o paradoxo, depois o desafio aqui é tentar responder ao paradoxo. Não estou a dizer que estes argumentos são bons, estás a perceber? Eu só estou a dizer que estes são desafios que qualquer... Mas há a superação qualquer... do paradoxo, não é?
Não sei, pensa por ti mesmo. Pá, esta hora já não dá, pá. Não estou ou seja, isto é só mesmo para pensar e para, ou seja, interpreta isto como estímulo para o pensamento, não é? Claro, É nesse sentido. Boa. Agora, estavas a falar de argumentos a favor da existência de Deus, mas repara, aí já estás a mudar de disciplina filosófica. Estávamos na lógica, aí já estás a mudar para a metafísica. Estás a reparar? Sim. Porque já estás a... Ou seja, Ou para a epistemologia, não é? Depende de como formulares a questão. Se tu reformulares a questão, será que Deus existe? Será que Deus existe? Estás a perguntar no domínio das coisas que há, se há uma entidade que se chama Deus, não é? Ou como sei que Deus existe, não é? Isso é diferente. Isso é diferente. Será que temos boas razões ou é racional? Aí já estás na epistemologia, ok? Mas a questão, será que Deus existe? Estes dois exemplos mostram a área da metafísica e a área da epistemologia, não é? Que era as seguintes que ias falar, não é? Portanto, na metafísica o que tu questionas é o que há, não é? O que é que existe, não é? E aplicando isto a Deus, será que Deus existe? Não é? É uma questão metafísica. Será que Deus existe ou não? E repara, não basta mostrar que Deus é consistente, não basta responder aos argumentos anteriores para provar que Deus existe. Não basta mostrar que Deus é consistente. Porque, sei lá, eu consigo imaginar um estado de coisas consistente que não existe. Sei lá, um estado de coisas consistente... O unicórnio é consistente, não é? Por exemplo, e eu posso imaginar um unicórnio consistente que não tem existência efetiva, não é? Por isso... Não digas isso à minha filha, mas não digas isso à minha filha. Era uma desilusão. Ela já perdeu o Pai Natal, agora se perde os unicórnios. Pá. Mas é logicamente consistente o unicórnio, não é? Tem uma consistência lógica. Ou não tem uma inconsistência lógica. Sim, podes dizer, internamente não há contradição na definição do unicórnio, no conceito, mas daí não se segue que exista, não é? Por isso, com essa analogia, não basta provares que há uma consistência interna no conceito de Deus para mostrares que ele existe. Ou por outras palavras, essa consistência é apenas uma condição necessária, mas não suficiente, estás a ver? Para mostrar que algo existe. Não basta isso. Exatamente, obviamente. Agora, estavas a falar de argumentos a favor. Aqui temos 3 grandes famílias de argumentos. Temos argumentos ontológicos, cosmológicos, teleológicos. O ontológico é giro, ou seja, parte apenas da definição de Deus. Ou seja, vamos imaginar que o conceito de Deus é consistente, ok? Que não sofre aquelas contradições que nós começamos a ver. Okay? Imagina que o conceito de Deus, de facto, logicamente é impecável. E o argumento ontológico parte apenas dessa definição de Deus para provar que Deus existe. Ou seja, no fundo, diz-te o seguinte: se Deus é possível, Deus existe. Porquê? Vamos ver, o argumento é muito simples. Vou apresentar a versão mais atual, que se formula mesmo de forma mesmo simples, que parte já agora do princípio de Anselmo. O princípio de Anselmo diz o seguinte: o conceito de Deus, por definição, não é um ser contingente. Deus não é como este rato do meu computador. Deus não é como este rato, que pode existir num mundo e deixar de existir no outro, ou existir numa circunstância e deixar de existir noutra circunstância. Portanto, a primeira premissa essencial é que Deus não é um ser contingente. Portanto, ou Deus existe em todos os mundos possíveis, ou Deus não existe em nenhum mundo possível. Ou, por outras palavras, Deus é um ser necessário ou é impossível. Estás a perceber este ponto? Esta é uma premissa essencial da definição de Santo Anselmo. Ou seja, Deus não é um ser contingente. Ou existe em todas as circunstâncias ou não existe em nenhuma. Tá? Depois, segunda premissa. Mas Deus é possível. Deus não envolve contradição. Olha, repara, se tu mostras que Deus é possível e se dizes na primeira premissa que Deus ou existe em todos ou não existe em nenhum mundo possível, não é? Tem que existir. Então, se tu dizes que existe pelo menos num, então tem que existir em todos, inclusive no nosso. Logo, se Deus é possível, Deus existe. É que dizer este argumento. Incrível! Repara, portanto, o teísta, aquele que acredita em Deus, só tem que mostrar que Deus é possível, neste caso. Estás a ver? Por isso é que ele tem que trabalhar, então, não é? Exatamente. Basta mostrar que Deus é possível para mostrar que Deus existe. Okay? Que é uma premissa aparentemente... E aí se calhar vai ter que ir à lógica e usar as ferramentas lógicas para mostrar que ele é consistente, que não é contraditório e por aí fora. Isso. É por isso que responder aos problemas de caráter mais lógico, conceitual, são importantes, sem dúvida. Exato.
Yeah. Estava aqui um comentário, então o coelho da Páscoa também existe. Não, porque aí falha, porque aí falha a primeira premissa, porque de acordo com a primeira premissa, Deus é necessário ou Deus é impossível, ou seja, Deus existe em todos os mundos possíveis ou não existe em nenhum, e o coelho da Páscoa é um ser contingente, podemos dizer. Aliás, essa é a resposta do Anselmo. Uma O coelho ilha... da Páscoa tem outro problema, é um coelho que põe ovos, não é? É uma coisa, não será uma contradição lógica, mas é uma contradição física, pelo menos. Se fosse o ornitorrinco da Páscoa, eu ainda aceitava. O coelho da Páscoa. Muito bom. Portanto, estás a ver, há aqui argumentos puramente conceituais para, sei lá, para se tentar provar que Deus existe. Depois tens... Esse era o ontológico, era o tipo de argumentos ontológicos. Depois falaste do teleológico, não é? Que é o do desígnio, e o cosmológico. Sim. E também há argumentos recentes, além daqueles que já conhecemos do Santo Anselmo. Sim, há versões mais atuais. Por exemplo, uma das versões mais atuais diz-te o seguinte: tudo que começou a existir tem uma causa para a sua existência. Tu começaste a existir, logo tens uma causa para a tua existência. Qual é que foi a causa para a tua existência? Qual é que foi a causa para a tua existência? Não, a causa para a tua existência foi os teus pais. Pois, não. sim, é verdade. A causa para a tua existência foi os teus pais. Pá, sim, não... pois a causa... pois, acho que sim, dizem que sim. Ok, vou mas acreditar. Não, mas aqui já estou a brincar. Sim. Só estou a dizer que o argumento parte desta premissa essencial, ou seja, que tudo que começou a existir tem uma causa para a sua existência, ok? E eu só estava a brincar a aplicar ao teu caso. Agora, o que este argumento faz é o seguinte. O que este argumento faz é o seguinte. Portanto, tudo que começou a existir tem uma causa para a sua existência. E o que este argumento faz é o seguinte. O universo começou a existir. Estás a ver? O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa para a sua existência. O universo começou a existir porque vais à física, não é? Big Bang, tens evidência que o universo não é eterno, por exemplo, podes recorrer a esse tipo de argumentação mais física. Há também argumentos de caráter mais filosófico conceitual para isso, mas pronto. Se tu mostrares então que o universo começou a existir, podes concluir que logo o universo tem uma causa para a sua existência, certo? Agora perguntas. Ok, cheguei a esta conclusão. O universo tem uma causa para a sua existência. E podes perguntar, mas que tipo de causa é esta? Este tipo de causa pode ser de dois tipos. Pode ser uma causa espaço-temporal ou uma causa que transcende o espaço e o tempo. Será que pode ser uma causa espaço-temporal? Não, parece que não, porque com o Big Bang é que começou o espaço e o tempo. Logo tem que ser uma causa que transcende o espaço e o tempo. Tem que ser uma causa que terá de ser imaterial, terá de ser uma causa que começa a ter os atributos divinos, ou pelo menos que chegará perto dos atributos divinos. Mas essa tal primeira causa pode fugir à necessidade de haver uma causa? Pode? Não percebi a questão. Se essa primeira causa de tudo, se pode fugir à necessidade de haver uma causa anterior a essa causa. Olha, repara, o que diz a premissa é tudo que começou a existir, não diz tudo que existe. A premissa só diz o seguinte: tudo que começou a existir tem uma causa para a sua existência. Não diz tudo que existe tem uma causa para a sua existência. É diferente, cuidado. E se tu me fizeres essa crítica, estás a fazer um espantalho do argumento. Cuidado, eu ainda não percebi a diferença, mas vamos esperar pelo ciclo de diálogos. Olha, uma coisa é dizer que tudo que existe tem uma causa para a sua existência, outra coisa é dizer que tudo que começou a existir tem uma causa para a sua existência. São coisas diferentes. Ok. São coisas diferentes. E a primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa. E vice-versa. Okay? Não é fácil, Domingos. Não é nada fácil. Pá. É giro. Não, eu vejo pelos teus olhos que és apaixonado por isto. Já deves ter dado estes argumentos milhares de vezes. Mas continuas a falar como se fosse a primeira vez. Eu acho isso fantástico. Pá. Espetacular mesmo. Já agora, falta-nos o último, que é o... Era o do desígnio, não é? Sim, o do desígnio. A versão mais atual chama-se Fine Tuning, o argumento da afinação minuciosa, chama-se o argumento da afinação minuciosa. E a ideia principal é o seguinte: de acordo com a física cosmológica mais atual, diz que as constantes do universo, como por exemplo a força nuclear forte, a velocidade da luz, etc., estão de tal forma afinadas para a vida
que se as constantes fossem ligeiramente diferentes, o universo não possibilitaria vida, ou seja, a vida no universo seria impossível, estás a perceber? Portanto, as constantes do universo parecem mesmo afinadas para a vida. Agora, tu podes questionar, mas essas constantes que estão realmente afinadas para a vida devem-se ao acaso ou devem-se a Deus? Estás a ver? E o que este argumento diz é que é muito improvável que se devam ao acaso, porque era como tu acertares na lotaria. Porque as constantes são imensas e essas constantes têm realmente valores muito precisos. Portanto, para ter um valor realmente preciso, parece que tem que estar aqui de alguma forma afinadas, não é? Portanto, não se devem ao acaso, ou provavelmente não se devem ao acaso, logo provavelmente se deve a um desígnio, estás a ver? A uma ordem, a um Deus. Opa, eu conheço uma pessoa que ganhou na lotaria e a minha mãe falhou na lotaria por 2 ou 3 números uma vez, no Totoloto. Portanto, alguém ganha a lotaria, não é? Há sempre. Sim, mas eu estou a falar... acaso não prova que Ok, seja sim, estranho, é impossível. é por isso que eu utilizei probabilidades, não é? O que é mais provável? Okay. As constantes estarem com aquele número exato. O que é mais provável? Deus ou acaso, não é? E o que este argumento tenta mostrar é que é mais provável Deus do que acaso para ter aquelas constantes. Portanto, tu consegues... Na página deste diálogo tem um... Portanto, eu acho que consegues de alguma forma evitar esse tipo de críticas se formulares o argumento em termos probabilísticos, em vez de ser puramente dedutivo, estás a ver? Ok. Na página deste diálogo podem encontrar um link. Eu acho que estás a falar do argumento do Swinburne, não é? Parece-me. Sim, o Swinburne formula também este argumento, sim, o argumento de fine-tuning. Na página tem um link para uma versão curta deste argumento. Domingos, antes de abrir aqui o microfone a estes ateus empedernidos, que eu estou a ver ali de alguns, e talvez, se calhar, não sei, provavelmente também há alguns crentes, mas sobretudo pessoas interessadas na filosofia da religião. Acho que já perceberam que quem vai à Academia do Diálogo sabe isso. Não há aqui fundamentalismos e nos nossos diálogos, naquilo que vais moderar, não há aqui fundamentalismos, nem análises superficiais, nem meras subjetividades ou crenças soltas. A ideia é mesmo analisar de forma filosófica estes problemas e em diálogo uns com os outros. Antes de abrir o microfone aqui aos nossos amigos, deixa-me fazer-te uma última questão. A última sessão deste o nome de Fé e Razão. Yeah. Até agora, não é? Até agora estivemos a falar da razão, ou tentativas de chegar a Deus racionalmente, mas depois a fé. Como é que se relaciona então? Totalmente. Há aqui uma questão que é realmente importante questionar, porque as pessoas normalmente dizem, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus existe, não é? E agora o que temos que questionar há aqui uma primeira questão. O que é isso de fé? Como é que se define fé, não é? Há aqui uma primeira questão que é, será que fé implica crença? Esta é uma primeira questão. Será que fé... Olha, reparem, estou a usar fé e crença como distintos. Aqui crença estou a entendê-la no sentido filosófico, ou seja, como uma representação verdadeira ou falsa acerca de algo, ou seja, afirmar-se uma proposição sobre o que existe. É isso que é uma crença no sentido filosófico. Por exemplo... A crença religiosa é um tipo de crenças, não é? Exatamente, por exemplo, eu dizer a lua é feita de queijo, é uma crença, porque estou a fazer uma representação verdadeira ou falsa de algo, neste caso é falso. Ou se disser agora está à noite, é uma crença, não é? Agora, a primeira questão é saber, será que a fé implica crença? Será que a fé implica crença neste sentido ou não? Há filósofos que dizem que sim, há outros que dizem que não. Há alguns filósofos que dizem que não pode implicar crença porque crença é involuntária e a fé tem uma componente mais voluntária, estás a ver? E o Alston, por exemplo, substitui crença por aceitação, porque a aceitação tem a componente voluntária, enquanto a fé, que a crença não tem essa componente voluntária. E depois há outra questão também importante, será que basta ter crença? Imagina que crença é necessária para se ter fé, mas mesmo assim, será que basta ter crença para se ter fé? Ou seja, será que é suficiente teres uma crença para tu teres fé? O que é que tu achas? Basta ter uma crença para se ter fé? Não. Eu posso ter uma crença que não seja uma fé, não é? Olha, a Bíblia concorda contigo, tu podes ter crença sem fé já agora. Já estou mais descansado, já vou dormir mais descansado hoje.
Não, mas é giro, porque tem aqui um exemplo giro. É do Frederico Lourenço, vale a pena conhecer esta versão. E já agora, a título de curiosidade, na carta de Tiago, já agora, na carta de Tiago, mostra exatamente isso. Portanto, a questão é a seguinte: será que basta ter crença para se ter fé? E ele está a explicar isso e diz o seguinte: tu crês em Deus, tu crês que Deus é um, fazes bem. Também os demónios creem. O que ele está a dizer é o seguinte: tudo bem, os demónios também têm crença, mas não têm fé. Estás a ver? Então o que é preciso acrescentar para além da crença para tu teres fé? Aqui a perspectiva mais tradicional do Tomás de Aquino é dizer que a fé tem duas componentes, uma componente doxástica e uma componente não doxástica. A componente doxástica é da opinião, da crença, estás a ver? É isso que nós estamos a trabalhar. Mas dizem também que tem uma componente não doxástica. E o que é essa componente não doxástica? É a atitude, por exemplo, de compromisso, de afecção por aquilo que estás a acreditar, estás a ver? Portanto, não basta ter, de acordo com esta definição de fé, não basta teres uma crença, mas também precisas de ter um compromisso, algum tipo de afecção por aquilo que estás a preferir, estás a ver? Tem estas duas dimensões de acordo com o... E portanto vai de acordo com aquilo que o Tiago está a dizer ali na sua carta, no Novo Testamento. É engraçado ver esta relação. Agora, isto é só definir fé. Agora tens que questionar, mas será que fé é racional? E quando estás a falar de racionalidade, estás a falar de quê? Pá? Porque tu ainda não definiste o que é isso de ser racional, não é? O que é isso de ser racional? Não é? Repara, se eu definir uma crença racional, assim, muito basicamente, como uma crença justificada, não é? Será que a fé é justificada? Espera aí, mas já estás a comprometer-te com uma definição de racionalidade. Há só um tipo de racionalidade? Há vários? Esse é um problema que é importante discutir. Ou seja, será que há apenas um tipo de racionalidade ou há vários? Tipicamente, há aqui bons filósofos. Vou-te citar um ateu, que é um filósofo que eu adoro e vale a pena conhecer, que é o Timothy Williamson, o Knowledge and Its Limits, portanto, ele é um excelente epistemólogo, é um dos meus filósofos favoritos, e ele faz esta distinção, aliás, é uma distinção que praticamente todos os epistemólogos fazem, que é a distinção entre racionalidade prática ou prudencial e racionalidade epistémica, estás a ver? A racionalidade prática ou prudencial é aquele tipo de racionalidade que te traz benefícios para a tua vida, de alguma forma. Estás a ver? Enquanto a racionalidade epistémica era aquilo que tu estavas a referir, é aquela terceira componente da definição tradicional do conhecimento, como crença verdadeira justificada. Ou seja, justificação neste sentido, ou racionalidade epistémica, é aquele tipo de racionalidade que é conducente à verdade, ou que provavelmente leva a crenças verdadeiras. Estás a ver? Portanto, há aqui dois tipos de racionalidade prática e epistémica. Portanto, quando tu perguntas, será fé racional, estás a perguntar o quê? Pois, Estás a perguntar o quê? Tipo de racionalidade. Ou quando tu dizes, sei lá, não sei, tu dizes, a tua crença é racional. Espera aí, estás a referir-te a quê? A racionalidade epistémica, prudencial, às duas? Porque faz toda a diferença, e isto faz toda a diferença, porque há filósofos que vão dizer que têm racionalidade prática sem racionalidade epistémica, vão dizer que a fé pode ter racionalidade prática sem ter a racionalidade epistémica, e há outros que vão mais longe e dizem que tem as duas, tem tanto racionalidade prática como epistémica, e outros ainda vão mais longe, dizem que pode ter racionalidade epistémica ainda sem qualquer tipo de argumento a favor da existência de Deus. Isto é interessante. Estás a ver? Domingos, antes de toda a gente fugir daqui a correr com estes palavrões, vamos só mostrar, acho eu, que realmente isto é importante em filosofia. O que tu estás a fazer aqui, claro que isto é uma sessão muito condensada, não é? Isto é muito, muito apertado, mas o que estás a fazer aqui é aquilo que se espera de um filósofo, é usar as ferramentas que temos, são as ferramentas conceptuais, da distinção conceptual, condições necessárias e suficientes, a questão da necessidade ou possibilidade, como disseste há pouco, crença voluntária ou involuntária, é suficiente ou necessário, possibilidade ou contingência. Tudo isto são palavrões, claro que sim, mas são as ferramentas do filósofo. São as Sem ferramentas dúvida. do cirurgião.
não é? Quando o cirurgião tem as suas ferramentas, o filósofo tem estas ferramentas. E o que se procura nestes nossos diálogos também é passar essas ferramentas para as pessoas, para elas perceberem que são úteis, para nós compreendermos o que temos pela frente. É importante usar esses palavrões. É claro que quando não estamos treinados, custa, parece que, lá, isto é muita coisa. Mas temos que perceber que isto é uma sessão de apresentação e as coisas vão surgindo assim. Agora vai ser muito interessante ver Mas a racionalidade prática, olha, isto percebe-se bem com exemplos, a distinção entre racionalidade prática e racionalidade epistémica. Olha, vou-te dar um exemplo muito simples. Imagina um doente terminal, de um cancro terminal que tem toda a evidência, sei lá, todas as razões de caráter epistémico que o médico lhe deu, que não vai viver mais do que, sei lá, 5 dias, ok? Mas mesmo assim ele acredita, tem esperança que vai superar a doença. Tu vais dizer que ele é irracional? Bem visto. Ou seja, o que tu podes dizer é o seguinte, ok, do ponto de vista epistémico, ele não está a ser racional, mas do ponto de vista prudencial, ou mais pragmático, podes dizer que há ali algum tipo de racionalidade, porque se aquela crença que ele tem que vai superar a doença, lhe traz benefícios para ele no sentido de viver a sua vida com mais otimismo, estás a ver? Se isso até ajuda a enfrentar melhor a doença. Então, do ponto de vista prudencial, estás a ver? Pode ser útil e pode ser bom. Olha, e podes dizer que aquela crença é racional. O problema desse exemplo é que, como é delico ou doce, não é? E todos ficamos com pena da história do senhor da história, não queremos atribuir-lhe, além da morte que ele vai ter daqui a 5 dias, a irracionalidade, isso custas. Mas repara, se ele tiver a cair de um prédio de 20 andares e ao 15º andar tu lhe perguntares pela janela, achas que vais morrer? E ele não tenho fé que não. Se calhar eu aí já não seja racional, não é? Exato. O episódio e com as mesmas situações que vão os dois momentos. Sim. Um já é irracional e o outro não. Sim. Ou seja, eu não estou a dizer que... Olha, vai ser portanto, uma delícia estar contigo no curso, pá, também vai ver, vai ser ótimo. Pá. A racionalidade aqui, portanto, a racionalidade prática tens que avaliar se realmente os benefícios são genuínos ou não, tens que avaliar. Não é? No caso do doente parece que sim, não é? No teu caso parece que não, e portanto até podemos podia ser atribuir... a mesma pessoa, pá. Sim. Temos que fazer um artigo a 4 mãos e arranjamos assim uns exemplos caricatos desses. Pá. Mas eu acho que já deu para perceber. A racionalidade prudencial é aquela mais prática, que traz benefícios para a vida da pessoa, ou que pode trazer de alguma forma. A racionalidade epistémica é aquela que é conducente à verdade, ou provavelmente leva a crenças verdadeiras. Agora, quando te perguntas será que a fé é racional, tu podes perguntar a que nível? Pragmático? Epistémico? As duas? Nenhuma? Não, eu chamei a atenção exatamente pela catadupa de conceitos, e eu sei que muita gente que vem à Academia do Diálogo ou teve filosofia há muito tempo, percebes? Ou não está familiarizado com isto e pode ficar de alguma forma assustado com isto, mas lá está, é necessário, são ferramentas necessárias, porque senão obviamente, senão acabas em conversa... Sim, senão, desculpa... É conversa de café, exatamente. Exatamente, é conversa de café, completamente, temos que ter rigor, a filosofia é rigor, pá. Aqui é conversa de vinho, mas séria. Olha, Domingos, vou abrir aqui o microfone aos nossos amigos. Agora vou pôr só uma regra, está bem? Das últimas vezes eu pedi para serem sintéticos e muita gente começava a dizer eu vou tentar ser sintético e 10 minutos depois acabava o raciocínio. Não dá. Nós somos 30, se cada um falar 10 minutos são 300 minutos, é fazer as contas. Portanto, têm 2 minutos para fazer o que quiserem. Mas a ideia é fazerem uma pergunta. Podem, entretanto, preambular a pergunta com considerações, desde que não insultem aqui o nosso convidado. A mim podem insultar à vontade. Mas agora, têm só 2 minutos, que eu tenho aqui o poder de cortar o microfone, está bem, malta? E tentem criar uma pergunta para o Domingos para encurralá-lo um bocadinho. Pá. Força. Posso? Claro, Noémia. Bem-vinda. Olá, boa noite. Olha, eu já estudei teologia aqui há muito tempo atrás na Católica, por isso se calhar o meu raciocínio é um bocadinho enviesado. Mas eu queria perguntar, também me interesso muito por filosofia, a minha formação em Economia, e fui durante muito tempo professora de matemática,
mas eu gosto muito de mística. E a mística parece-me que vai além da racionalidade, além ou aquém, da racionalidade da lógica clássica, não é? A mística muitas vezes concilia contradições. E eu queria saber se nós vamos abordar também a mística, ou a forma como a mística capta Deus, porque às vezes é quase como se fosse, é poesia, não é? É o não saber sabendo, a noite escura, é aquela... Certo. Eu acho que a mística tem muito a ver com a poesia. E se nestes cursos também abordamos a dimensão estética da... Não sei. Sim. Obrigado, Noémia, pela questão. Eu respondo da seguinte forma: uma das questões da filosofia da religião mais a nível epistémico é a de saber se as experiências religiosas e as experiências místicas também são de alguma forma racionais ou têm algum tipo de racionalidade. E há filósofos que defendem que a experiência mística pode ser uma forma de conhecimento, inclusive. Conhecimento no sentido mais forte, Tomás. Ou seja, como crença verdadeira justificada e mais alguma coisa para afastar os casos de Gautier, ok? Ou seja, há quem defenda, há alguns filósofos que defendem que essas experiências místicas que a Noémia está a referir podem ser uma forma de conhecimento. Aliás, há um filósofo, que eu tenho aqui um livro, que diz exatamente isso, que é o Alvin Plantinga, Knowledge and Christian Belief. É um livro de 2015, Knowledge and Christian Belief, do Alvin Plantinga. Para mim, o Plantinga talvez seja um dos melhores filósofos da religião e o que ele acaba por defender, aliás, a conclusão dele neste capítulo, é um capítulo só apenas sobre fé e sobre a experiência religiosa, e ele tem aqui uma passagem que eu achei engraçado, que é interessante, pelo menos é provocador. Ele diz o seguinte: a fé é um caso especial de conhecimento. A fé é ou seja, o que ele diz não é poesia. A fé, a experiência mística, pode ser realmente conhecimento, pode ser uma forma de conhecimento real de Deus. Ou seja, ele faz uma analogia com as crenças perceptivas. Tal como as minhas crenças perceptivas, por exemplo, eu olho para a parede e digo que a parede é branca. Não é? Eu não possuo qualquer argumento, basta-me essa experiência perceptiva para eu estar justificado a acreditar na parede branca, certo? Ou na brancura da parede. O que ele diz é, de igual forma, para as pessoas religiosas, basta terem a experiência mística, basta ter aquela experiência religiosa para elas estarem justificadas a acreditar em Deus de forma direta, sem qualquer tipo de argumento, indício ou prova, etc. É uma argumentação fora da caixa, mas provocadora e interessante. Muito bem. Olha, deixa-me passar aqui à Ana Guerreiro. Força, Ana. Olá, boa noite a todos. Olá, viva. Voltaire, eu começo logo por falar nele. Ele dizia uma frase que muitos devem conhecer, que é: se Deus não existisse, ele teria que ser inventado. Isto quer dizer que o nosso cérebro... Eu sou da área da neurociência, não tenho realmente a linguagem filosófica aqui presente. Achei muito interessante a questão da racionalidade pragmática e a epistémica, porque, no meu caso, por exemplo, eu estudo muito a questão do efeito placebo e da necessidade de um sentido para a nossa vida, para nós conseguirmos manter essa coerência e felicidade diariamente e sentirmos essa esperança também. É muito interessante a questão, eu pergunto ao Domingos a questão desta racionalidade pragmática, a questão do efeito placebo. E a questão de nós termos estes microactos de vontade, quando nós precisamos de acreditar, não é? Em algo que nos traga ordem à nossa vida. Portanto, nós precisamos de informação e energia para continuarmos a ter esse pragmatismo também no dia-a-dia. Portanto, no sentido da fé e da existência de algo superior a nós que nós não controlamos, portanto, no sentido pragmático mesmo, para nos dar funcionalidade diária, se de facto faz sentido nós falarmos nesta questão de é necessário nós inventarmos um Deus para podermos viver diariamente.
quase. Sim, fizeste-me lembrar muito, sei lá, o Pascal, fizeste-me lembrar o William James, que vai muito por aí, ele tem um livro sobre a vontade de acreditar. Fizeste-me lembrar estes pragmatistas, por exemplo, o Pascal diz que epistemicamente não sabe se Deus existe ou não, ele diz mesmo isso. Eu não sei se Deus existe, não sei se Deus não existe, mas eu tenho que apostar, não posso ficar indiferente perante essa questão. Portanto, tenho que apostar. Onde é que eu ponho as minhas fichas? Na existência de Deus ou na não existência de Deus? E ele diz, pragmaticamente eu ganho mais a nível de benefícios práticos se eu colocar as minhas fichas na existência de Deus. Por isso, pragmaticamente... Sim, ou não. Sim, isso é a argumentação do Pascal, exatamente. É muito parecido ao que o Pascal diz, ao que o William James diz. Manter essa coerência interna, mesmo sem acreditar em Deus. Se nós acreditamos que não controlamos tudo, evidentemente, qualquer pessoa racional tem essa noção. Mas se nós acreditarmos no nosso poder, a nível de placebo até, é muito estudado hoje em dia a questão da percepção, na neurociência é muito estudada no efeito placebo. Há uma teoria que é a biologia da crença, portanto, que diz que nós não nos curamos, a nossa biologia interna não é ativada e curada, as moléculas, neurotransmissores, pelo ambiente, a influência do ambiente, mas pela percepção que nós temos do ambiente. Isto é extremamente interessante porque é a nossa percepção que vai mudar toda a nossa postura interna, quer emocional, quer neuroquímica. Giro, sim. Obrigado, Ana. Muito interessante. Obrigada eu também. Estás sem micro, Tomás. Estava a dizer que a Ana nunca tinha sido comparada ao William James, de certeza, foi a primeira vez. Olha, boa. Maria de Lourdes, força. Ok, olá, boa noite a todos. Viva. A minha pergunta, portanto, é esta. O Kiko Arguello, que era um pintor bastante de renome, portanto, agora está com 80 e tal anos, espanhol, diz que, portanto, ao ler um filósofo, acho que era israelita, o Bergson, portanto, chegou a Deus pela intuição. Portanto, a minha pergunta para o Domingos é essa. Sim. Se é outra via. E também gostava que explicasse melhor o sentido da palavra epistemologia. Pronto, é uma área da filosofia, mas como eu sou de letras e, portanto, não domino muito bem estes conceitos, gostaria de perceber um pouco melhor. Claro, epistemologia vem de episteme, conhecimento, ou seja, na área de epistemologia o que se investiga é o conhecimento. O que é isso do conhecimento? Conhecimento em geral? Sim, do ponto de vista genérico, ou seja, quando eu digo eu conheço alguma coisa, o que é que estou a dizer? Okay? Podemos começar já por fazer a distinção de 3 tipos de conhecimento. Há um conhecimento prático, não é? Por exemplo, eu sei andar de bicicleta, não é? Isso é um conhecimento mais prático, é um tipo de conhecimento. Depois há um tipo de conhecimento que tem a ver com contacto, por exemplo, quando vais a uma cidade nova e dizes, já conheço Nova Iorque, ok, é um conhecimento por contacto, ou quando, sei lá, imagina que conheceste pela primeira vez um ator famoso, diz, já conheço este ator. Isto é um conhecimento por contacto. E por fim há um conhecimento proposicional, que é o conhecimento de proposições. Por exemplo, quando tu dizes que eu conheço que Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Okay? Primeiro podes começar a fazer a distinção destes 3 tipos de conhecimento. Depois podes perguntar, o que é isso de ter conhecimento proposicional? Quando eu digo, eu conheço que Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, o que é isso? Como é que eu sei isso? Ou seja, quais são as condições para dizer que eu sei isso? Aliás, podemos apresentar condições para definir conhecimento? Isso também é uma pergunta difícil a nível da epistemologia. Por exemplo, de acordo com a definição tradicional do conhecimento, o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada, não é? E justificada aqui consiste em ter razões que indiciem que aquela crença que tu estás a ter é realmente verdadeira. Por exemplo, se eu sei que Dom Afonso Henriques é o primeiro rei de Portugal, então isso tem que ser uma crença, não é? É uma crença, é uma representação de algo. Segundo, é verdade, não é?
Se eu conheço, então tem que ser verdade, porque o conhecimento é factivo. E depois, terceiro, tens que ter a justificação, ou seja, não pode ser uma crença arbitrária, tens que ter razões, etc. Esta é a definição tradicional de conhecimento. Mas há outros filósofos que dizem que não basta só estas 3 condições, podemos fazer só um curso de epistemologia. Sim, só para perceber. Ou seja, só para tu perceberes, podemos fazer só um curso. Já dá para perceber. A sério, um semestre, isto estava para fazer 2 semestres até, sobre o que é isso do conhecimento. Aliás, a minha investigação mais atual é aplicar... Não, é que eu vejo muitas vezes, portanto, do ponto de vista, por exemplo, estava agora a fazer pelo Lusófona um curso sobre fé e religião, e depois aparece muito, do ponto de vista epistemológico. Pronto, é só tem a ver com... tentar perceber. Agora já percebi qual é o contexto em que posso, portanto, ler essa palavra. Exato. Olha, a minha investigação principal é a epistemologia de grupos. O que eu quero saber, aliás, o que eu faço no dia-a-dia, neste momento, é investigar a epistemologia de grupos. Sei lá, se um grupo pode ter crenças, se um grupo pode ter conhecimento, se um grupo pode ter justificação e de que forma, estás a ver? Portanto, já agora... Então podemos ir à segunda questão, à outra questão. Da intuição, não é? Da intuição. Isso aí parece-me mais ligado a uma questão mais pragmática, não é? Mais prudencial, parece-me estar ligado a algo mais prudencial e não tanto a algo epistémico, não é? Porque quando eu estou a falar aqui de racionalidade epistémica, estou-me a referir a algo que seja condizente à verdade, ou que razões que provavelmente levem à verdade, estás a ver? Sim, Maria? Mas não, portanto, o Bergson, quando diz isso, portanto, não sei se é um autor que domine, portanto, significa que a intuição, portanto, não está dentro, no fundo, destes elementos que o Domingos acabou de referir. Portanto, é uma outra via, é um outro caminho. Parece-me mais prudencial, pelo menos é assim que eu estou a interpretar, no sentido mais prudencial e não tanto no sentido epistémico. Ok, obrigada. O que é que entendes por prudencial? Qual é o sentido que estás a dar? Pragmático, desculpa, é a mesma coisa de que pragmático ou prudencial estou a usar no sentido de racionalidade pragmática, ou seja, aquilo que te traz benefícios práticos para a tua vida de alguma forma, ou é mais nesse sentido. Portanto, quando eu estava a fazer a distinção entre racionalidade epistémica e prática, é a mesma coisa que a distinção entre racionalidade epistémica e pragmática. Portanto, sinónimos, estou a usar como sinónimos prudencial ou pragmático, está bem? São sinónimos. Ok. Deixa-me passar ali à Paula, deixa-me só pedir. Sabem que o David Justino, conhecem, tem um livro que é Difícil é Educá-los, e depois há outra autora que fez acho que em resposta a este, que é O Difícil é Sentá-los. Nós, quando estamos com filósofos, o difícil é calá-los. Portanto, cuidado com as perguntas, senão é 00:30 e ainda estamos aqui. Paula, força. E temos o curso, não vamos esgotar aqui o nosso ciclo de diálogo. Os diálogos. Eu só queria perguntar ao Domingos, sendo o nosso cérebro limitado nas suas capacidades, não parece que seria impossível conhecer um Deus ilimitado? Olha, boa questão. Mas Deus ilimitado em que sentido? Então, em todos os sentidos, como criador de tudo. Mas já vimos que a omnipotência não pode ser ilimitada, senão gera contradição. Se nós interpretarmos a omnipotência como no sentido ilimitado de fazer tudo, então Deus não pode existir, porque temos o paradoxo da pedra. Será que Deus pode criar uma pedra que ninguém consiga levantar, nem ele mesmo? Se interpretarmos no sentido ilimitado a omnipotência, gera-se paradoxo e concluímos que Deus é um irmão filho único. Concluímos que é uma contradição. Portanto, o que os filósofos fazem normalmente é dizer que os atributos divinos são limitados. Quando se diz que Deus é omnipotente, não quer dizer que Deus possa fazer tudo, senão isso aí vai ter sérios problemas a nível filosófico. Ok. Isso para a Paula não é um problema. Vai, Paula. Não é? Não é? Se tu tens uma conta... Existem irmãos filhos únicos?
E casados solteiros? Não, essa contradição lógica sim, mas ontem tivemos um ciclo de diálogos metafísicos e ali a Paula e a Helena defenderam posições até à última, mas que depois viemos a ver que o Derek Parfit também as defende, por isso não tinham assim, não estavam assim tão enganadas, pelo menos. Olha, deixa-me passar aqui ao nosso amigo radicalista, que é o Vítor Manuel, já apresentou aqui um livro, o livro dele, o que é o radicalismo. Estás bom, Vítor? Viva! Tens que ativar o som, pá. Boa noite. Boa noite, viva, estás bom? Ouve-se bem? Muito bem, então. Só para algumas questões, tem muitas questões que isto nos suscita, que já falou-se aqui na intuição e na experiência mística, mas isso aí cai-se muito na subjetividade, assim, cada pessoa tem as suas experiências pessoais, isso não nos leva de maneira nenhuma a provar que Deus existe, as experiências são muito subjetivas e a intuição leva-nos para outras dimensões, diz que a mulher há o sexto sentido, a mulher é intuitiva, quer dizer, isso não parece que seja uma via de acesso a facto justificativa da existência de Deus, a intuição, que também no amor há a intuição e isso é muito pessoal. O que eu queria perguntar era, portanto, eu estou inscrito no curso, portanto, irei ter o prazer de vos ouvir, mas depois terei por mais questões. Já se falou aqui em alguns argumentos, queria perguntar qual é que é, falou na inconsistência das propriedades ou na incompatibilidade dos atributos divinos, muito bem, e há muitas mais incompatibilidades nos atributos divinos, e há também a questão do problema do mal. Também Boa, exato. O problema do mal. O Tomás esqueceu-se. E o problema do mal, que também é... Ai, Tomás. Está interligado, claro. Qual é que parecia é o mais... tem mais peso na... ou seja, qual é que é o argumento que mais mexe na sua maneira de pensar em relação à aceitação de Deus? Se é a incompatibilidade entre os atributos, ou se é o problema do mal, que torna... Ou seja, o que é que nos faria tornar-se mais descrente? É o argumento do mal, se é esse que leva à descrença, é esse que tem mais peso, ou das incompatibilidades dos atributos divinos? Boa, boa. Olha, excelente questão, Vítor, mesmo, excelente comentário. Eu considero que é mais o problema do mal. O problema do mal eu também acho que é o problema do mal. Os outros são um bocado... também acho que é o problema do mal. Mas deixa-me só explicar porque o Tomás não fez essa questão. E eu acho que isto é um problema central, não é? Como é que... ou seja... Nos tempos correm. Ou seja, como é que tu consegues defender um Deus, não é? Teísta, um Deus omnipotente, omnisciente, extremamente bom, com tanto mal, não é? Porque o ponto é o seguinte, deixa-me tentar formular o argumento da forma mais rigorosa possível. Vamos definir males gratuitos como males para o qual não conseguimos encontrar nenhuma justificação. Ou seja, desses males gratuitos não vem nenhum bem maior, nem impedes nenhum mal pior. Estás a perceber isto? Mal gratuito é um mal para o qual não vem nenhum bem maior, nem para o qual se impede nenhum mal pior. Então deixa-me só continuar. O argumento que tu dizes é o seguinte: provavelmente há males gratuitos. Há males para os quais nós não conseguimos imaginar nenhum bem maior. Ok? Agora, se Deus existe, não podem haver males gratuitos. Não podem haver males injustificados. Não é? Porque se Deus é omnisciente, omnipotente e extremamente bom, então não pode haver esse tipo de mal para o qual não há nenhum bem maior. E daí concluís, então, que Deus provavelmente não existe, dado que existem, ou que provavelmente existem, males gratuitos. Este é um dos argumentos que continua, eu acho que é um argumento que incomoda qualquer pessoa, não é? O argumento do mal, tanto teístas como ateus. Não é por acaso que desde Job, esse é um argumento incontornável, desde Job andámos a tentar dar uma resposta a esse argumento. Job, o Epicuro e toda a história da filosofia até os dias de hoje foi uma tentativa, também
temos sempre tentativas de dar algum tipo de resposta a esse argumento. Mas eu quero salientar já agora, Vítor, que o problema do mal não é o único desafio. Também há aqui outro argumento giro que eu acho que vale a pena conheceres, que é o argumento da ocultação divina. Sim, eu também conheço esse. Também, um Deus realmente bondoso não se ocultaria tanto. Estaria interessado que as pessoas a conhecessem. Se ele realmente se ele é um Deus geloso, se preocupa connosco, ele não fugia tanto como foge, ele ficaria mais interventivo. Ou seja, ele é esse o argumento. Interviu praticamente na redenção, quando criou o mundo. Portanto, ou criou o mundo, como dizem os deístas, e depois nunca mais fez mais nada, isto também é absurdo, ou então a redenção, mandou o seu Filho único, mandou Cristo à Terra, e pronto. Isso é... sim, exato. Aqui também depois é importante ver as respostas a estes argumentos também são interessantes. Podes apresentar uma teodiceia e dizer que esses males que existem no mundo são uma possibilidade para o teu desenvolvimento moral, espiritual ou do caráter. Há pessoas que se revoltam, há imensa gente que se revolta com as tragédias, as doenças. Eu só estou a dizer uma possibilidade. Não, há alguns que aperfeiçoam-se moralmente, mas outros não. Outros levam-os à revolta, precisamente. Yeah. Outra perspectiva para a qual eu sou mais simpático do que as teodiceias é aquilo que se chama teísmo cético. É uma perspectiva que eu sou muito simpático, que é a perspectiva do teísmo cético, que diz o seguinte: a ideia básica é a seguinte: nós não estamos numa situação favorável para determinar se há males ou não gratuitos, ou seja, simplesmente devemos suspender o juízo. Isso é uma contradição. Ou seja, devemos suspender... Não, esse argumento é contraditório. Então, se nós não temos capacidades mentais para perceber a finalidade dos males gratuitos, a nossa mente é limitada para perceber isso. Também é limitada para perceber se Deus existe ou não existe. Não, o ponto é o seguinte... Há uma contradição. A pessoa diz, Deus existe. Aí já não admite que nós somos limitados, aí já não é? Mas depois no problema do mal já diz, aí somos limitados, temos que ir coerentes. Não, a resposta do teísmo cético tem que ir para os dois lados, para ser coerente. Eu não estou a dizer que só vai para um lado. Não sabemos sempre que Deus existe, temos que nos limitar para saber que Deus existe. E eles dizem, Deus existe. Mas depois dizem, mas somos limitados, a nossa mente é limitada para perceber a finalidade do mal. É meio coerência. Não, eu estou a falar do teísmo cético no sentido mais filosófico. E quem é teísta cético no sentido mais filosófico do termo não vai por essa incoerência. O que eles dizem. Estou a apontar esta. Sim, porque tem que assumir o argumento em todas as suas consequências. O que eles dizem, no fundo, é só esta condicional, se Deus existir, eu não estou numa posição epistemicamente favorável para saber o que é que vai na mente de Deus. É uma condicional. E esta condicional até os ateus aceitam. Alguns ateus são teístas céticos. É por isso que eu não gosto muito do termo teísmo cético, porque às vezes pode gerar confusões, mas a ideia básica é só uma condicional. Se Deus existe, não estamos numa posição favorável para determinar se Deus existe ou não. E basta isto para o argumento do mal ir abaixo. Pelo menos não podemos afirmar que existem realmente males gratuitos. Ou seja, temos que... Esse é o argumento de que falam os religiosos de os desígnios de Deus são insondáveis. Manda-me escalar, pronto. Não há diálogo, não há debate. Pode haver debate, porque daí não se segue que o teísmo cético seja verdadeiro ou falso. Há muitos argumentos a favor do teísmo cético, também há objeções, é preciso analisar com rigor, passo a passo. E não dizer assim de forma automática que é mau ou que é bom. Já é mais complicado que aquilo que à primeira vista parece, não é assim tão simples. Sim. Olha, Domingos, deixa-me passar ali ao Miguel, exatamente, ao Miguel Ferreira. Força, Miguel. Olá Tomás, olá Domingos, olá Viva. Domingos, aquela questão da racionalidade pragmática e epistémica, a mim intriga-me um pouco, faz-me pensar um pouco em coisas tipo osteopatia e reiki, ou efeito placebo, como a Ana estava a falar há pouco,
e a mim parece um pouco ser tipo descurar a verdade para chegar a uma outra verdade, ou chegar a um fim independentemente de uma parte do processo ser um pouco manhosa ou não. Por isso, para mim, pintar tudo isto como racionalidade parece um pouco, ok, queremos chegar a este fim que é racional e não interessa um pouco tanto se pelo caminho algo não é tão racional ou não, logo que lá chegue. Parece-me que essa parte da racionalidade pragmática é um pouco tipo os jogadores de futebol que são muito cristãos também e que benzem só entrar para o campo, e isso dá-lhes uma certa vontade, um querer maior do que um jogador que se calhar é um pouco nihilista, que anda para ali, quero só jogar a bola. E o jogador que é cristão e que se benza antes de entrar para o campo, ele vai marcar o golo, é esse gajo que vai marcar o golo, não há hipótese. Ou seja, sim, mas onde é que acaba aqui a verdade, verdadeiramente? Não é? Isso é... Boa, obrigado, Miguel. Aqui, quando estás a falar de verdade, já não estás a falar de racionalidade prudencial, mas sim de racionalidade epistémica. E o que tu podes dizer é que nesses casos não tem a racionalidade que tu consideras ou valorizas mais, que é a racionalidade epistémica. No máximo, o que podes dizer é que tem racionalidade prudencial. Mas mesmo assim tu podes questionar isso. E aliás, há um filósofo que apresenta condições exigentes para a racionalidade prudencial. Estou-me a lembrar do William Clifford. William Clifford tem um ensaio muito giro que se chama-se Ética da Crença, onde apresenta condições exigentes para a racionalidade prudencial. Ele diz, só é prudencialmente racional acreditar em algo se tu tiveres evidência suficiente. E o que é ter evidência suficiente para o Clifford? A evidência que consiga convencer as pessoas razoáveis daquilo que tu acreditas. E porquê é que ele defende isso? Porquê é que ele diz que só é racional, no sentido prudencial, acreditar com boas evidências? Porque ele diz o seguinte, se tu não acreditas com boas evidências, podes causar ações nocivas para os outros, podes causar ou colocar em causa os outros. Ou seja, no fundo, acreditar sem evidências pode ter más consequências, é o que ele está a dizer do ponto de vista potencial. Certo, mas também pode ser extremamente positivo no sentido motivador, não é? Sim, e além disso, ele diz-te o seguinte, também pode gerar um mau hábito de seres crédulo, ou seja, de acreditar sempre sem evidências. E isso pode gerar mais consequências, estás a ver? Portanto, há diferentes filósofos que defendem diferentes condições para a racionalidade potencial. No caso do Clifford, ele mete o estatuto mesmo lá para cima, estás a ver? Ele diz, só é prudencialmente racional acreditar em algo se tiveres mesmo fortes evidências. Se tu não tiveres essas fortes evidências, a tua crença não é prudencialmente racional. Agora, aqui a questão está a saber se a forma como ele está a conceber a evidência e o seu princípio que diz para qualquer caso, para qualquer circunstância, é sempre irracional acreditar sem boas provas ou evidências, se esse princípio é realmente plausível ou não, porque repara, será que nós temos boas provas ou evidências no sentido de convencer toda a gente ou todas as pessoas razoáveis, por exemplo, de que uma determinada teoria filosófica é verdadeira ou para, mesmo a nível histórico, para defender um determinado tipo de teoria, podes considerar a forma como o Clifford está a entender a evidência no sentido muito, muito forte e muito Domingos, exigente e plausível. Esse artigo do Clifford está no livro que nós recomendamos para, que deve estar aí em tela partilhada, não é? Deve estar a ver. Está no livro que nós recomendamos para o nosso ciclo de diálogos, o Ética da Crença, não é? Sim, é o primeiro. Esse livro é muito giro, porque tem, ou seja, já agora é uma breve explicação desse livro relacionado com a distinção entre racionalidade prática e prudencial. Esse livro tem 3 ensaios. O primeiro ensaio é sobre o Clifford, o segundo ensaio é do James e o terceiro é do Alvin Plantinga. E eles aqui estão a dar diferentes respostas. Portanto, o Clifford é sobretudo sobre a racionalidade prudencial, uma resposta negativa, não é? Sobre a racionalidade prudencial. Podemos aplicar que a crença em Deus não tem racionalidade prudencial. Depois, William James é uma resposta positiva, mas também no âmbito da racionalidade prudencial, e o Plantinga é uma resposta no âmbito da racionalidade epistémica. Não estão a falar do mesmo tipo de racionalidade. O Plantinga do Clifford e do... E tem uma excelente introdução do Desidério, não é? Que esteve connosco outro dia.
Olha, vamos ouvir só mais então o João Paulo e depois damos carta de alforria aqui ao Domingos. Força, João Paulo, lembra-te da regra dos 2 minutos, pá. Não sei porque é que estás a dizer isso, Tomás. Opa, eu não disse a todos, opa, sou tão injusto. Boa noite a todos, antes de mais nada, e muito obrigado em especial ao Domingos pela excelente lição que nos está a dar. Eu, como ateu empedernido, gostaria de dizer que acho que é perfeitamente lógico discutir a existência de um Deus deísta, com D. Sim. Ou seja, acho que essa discussão faz todo o sentido. Mas esta discussão que estamos a ter, que gira à volta da existência do Deus teísta, monoteísta, das 3 grandes religiões, é uma discussão que, antes de mais nada, é legítima, obviamente que é legítima, e até é desejável, mas é ridiculamente etnocêntrica. Sim. No sentido em que nós estamos a discutir a existência do Deus da nossa civilização, não importa se somos crentes ou não crentes, mas estamos a discutir a existência do Deus da nossa civilização. E estamos a descartar por completo, e ninguém coloca sequer em cima da mesa, a ideia de discutir se Apolo, Horus, Baal, Ódin ou qualquer um dos outros 30 ou 40 mil divindades que já foram inventadas pela humanidade, se esses deuses existem. Ora, para mim, não faz sentido, se não colocamos em cima da mesa a discussão sobre a existência de qualquer um dos outros deuses, também não faz propriamente muito sentido, ou pelo menos não faz mais sentido, estarmos a discutir a existência de um Deus em particular, porque ele é o nosso, o da nossa cultura, o da nossa história, enquanto remetemos todos os outros e todos admitimos por defeito, sem qualquer tipo de constrangimento ou de problema filosófico ou o que quer que seja, afastamos por isso simplesmente todos os outros deuses e declaramos logo imediatamente, sem qualquer problema, que todos aqueles deuses não existem. Mas este Deus que estamos a discutir comporta, já nem estou sequer a falar das próprias contradições que tu apresentaste, algumas das contradições entre as características específicas deles, mas a questão é que este Deus teísta, para além dessas contradições, é um Deus com o mesmo tipo de características contraditórias como qualquer um outro Deus de qualquer outra religião, seja da religião hindu, que ainda hoje ainda é uma religião politeísta, seja de qualquer Deus antigo, da antiguidade, de qualquer antiguidade, seja ela do continente americano, europeu, asiático, ou o que quer que seja. Não. E, portanto, essas contradições... Essas contradições estão lá e são de tal forma tão evidentes, por exemplo, na Bíblia, com um Deus que se contradiz, que mente, que falha. E, aliás, só para dar uma pequena nota, a Bíblia, muitas vezes os crentes dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra inspirada por Deus, não é a palavra direta de Deus, como, por exemplo, os muçulmanos dizem relativamente ao Corão. Mas há partes na Bíblia em que os crentes não podem admitir que não sejam de Deus, nomeadamente, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, não há nenhum crente que diga que os 10 mandamentos são uma invenção humana. Ora, eu não queria estar só estou a hesitar por causa daquilo que acabei de ver do que foi escrito pelo Vítor Manuel. A questão é de que nos próprios 10 mandamentos contradiz-se a ele próprio e, portanto, há 2 mandamentos que se contradizem de forma clara. E, portanto, os crentes dizem que os 10 mandamentos são de Deus e esses 2 mandamentos contradizem-se para mim, sob o ponto de vista lógico e sob o ponto de vista moral. Bom, e acho que já me estou a alargar. Já desrespeitaste o mandamento dos 2 minutos. Claro que não. Completamente.
Mas se eu não acredito em Deus, achas que vou acreditar em ti, Tomás? Opa! Mas quem é que tu te julgas? Olha, vou-te calar. Deus nunca te fez isto. Pimba, desligar o microfone, estás a ver? Deus nunca fez isto. Olha lá. Olha, muito bem. Só um breve comentário. O Vítor levantou aqui várias questões pertinentes e interessantes. Olha, há filósofos da religião atuais que estão a salientar esse aspecto. A filosofia da religião dos últimos tempos, é verdade que se centrou muito no teísmo, não é? E nas religiões mais ocidentais. E não é por acaso que ultimamente, nos últimos anos, têm saído livros sobre filosofia da religião mais de tradições orientais para colmatar esse tipo de lacuna que existia a nível de estudo da filosofia da religião, para estudarem também outras tradições, etc. De qualquer forma, é importante ver que se nós considerarmos o judaísmo, o islamismo e o cristianismo como religiões teístas, grande parte dos crentes a nível mundial acredita em alguma espécie de teísmo, não é? Em alguma espécie de teísmo. Pelo menos é uma crença viva, no sentido de que é uma crença que é acreditada por realmente muitas pessoas a nível mundial, não é? E por ser uma crença viva, ao contrário, sei lá, da crença dos deuses do Olimpo, não é? A crença dos deuses do Olimpo, pelo menos não é uma crença viva a nível mundial para nós, não é? Pelo menos pelo facto de ser uma crença viva, eu acho que vale a pena só por si mesmo analisá-la filosoficamente e com rigor, ao contrário, se calhar, das crenças do Deus Olimpo. E isto pode ser feito com muito rigor, tanto por cristãos, ateus, agnósticos. Aqui a posição é indiferente. Eu acho giro. Os meus alunos às vezes ficam todos confusos. Oh, professor, mas é ateu ou é teísta? Eu fico satisfeito quando eu consigo os confundir e eles não conseguem identificar realmente a minha crença. É sinal que eu estou a ser um bom professor, no sentido de apresentar a discussão de forma imparcial. Isso já provaste que és um excelente professor, pá, e o teu entusiasmo acho que é sinal disso mesmo. Mas eu tenho aqui uma pergunta final, vou-me dar o privilégio de fazer a pergunta final. Muito bom. Que é a seguinte, lembrei-me disto por causa da intervenção do Miguel Ferreira, do jogador nihilista. Pá, não deve haver nenhum jogador nihilista em lado nenhum, e muito menos na tua cidade, que é Moreira de Cónegos, não é? Olha... O grande moreirense. E mesmo... A minha pergunta é, se o Moreirense for alguma vez campeão nacional, isso é uma prova da existência de Deus? Primeiro, já tenho saudades de Moreira de Cónegos, já há um ano que não vou lá por causa da pandemia. Estou completamente alfacinha, estou aqui em Lisboa. Não é por aí, não é por aí, Tomás. Não é por aí, Tomás. Eu acho que é mais fácil levantar uma pedra que não podemos levantar do que o Moreirense a campeão nacional. Eu sei, olha que eles às vezes vão jogando mais ou menos. É uma boa equipa. É verdade, não é? Foram campeões da taça, levantaram a taça. Vês, campeões de inverno, não era? Acho que era assim. Exatamente. Portanto, taça da Liga. Taça da Liga, exatamente. Ao Domingos, espetacular, pá, vai ser ótimo. Próximo sábado contar contigo, moderar aqui 4 diálogos sobre Deus, a filosofia, a religião. Sobretudo é isso, dialogar um pouco aqui na descontraída, não é? De forma de, sei lá, como se estivéssemos num café, mas a falar de forma mais rigorosa. Isso contigo já sabemos que não há. Essa a única condição que eu ponho, que haja rigor nos conceitos, na forma como se apresentam os argumentos e pronto. Olha, então até amanhã temos o Tiago Manhã. Descemos de Deus do céu à terra. Descemos do céu à terra. Amanhã temos o Tiago Manhã a falar sobre o Rawls com o Tomás Vieira da Silva, o nosso professor de Ciência Política. E vemos o Domingos no próximo sábado e Deus esteja convosco. Não é? Exatamente. Sim. Deus esteja convosco. Deus esteja convosco. Meu abraço para todos. Bom domingo. Igualmente, não é? Meu abraço para todos. Deus, tchau. Um abraço para todos.
Nem vou dar bom.